Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso HistóriaCast. E hoje iremos abordar um tema crucial para nos entendermos e a que lugar pertencemos. O tema de hoje é identidade étnico-racial. Mas a princípio, o que é etnia e o que é raça? Etnia é um hábito cultural compartilhado por um povo. Por exemplo, a língua, a fala, os hábitos desse povo. Às vezes até algumas coisas físicas, mas é uma coisa mais cultural. Já a raça é um termo errôneo que tem o objetivo de separar grupos a partir da sua cor de pele, como a raça negra e a raça dos indígenas. Para nos aprofundarmos nesse assunto, convidamos uma pessoa super especial. Ela leciona há 20 anos como professora de História e é graduada pela FTC como historiadora, é psicopedagoga pela Santa Cruz, tem vários cursos pela UNEB e pelo Instituto Anísio Teixeira, é professora antirracista pela Rede de Professores Antirracistas do Rio de Janeiro, está aqui para conversar conosco. Oi, gente, boa tarde, ou bom tarde. dia, ou boa noite, no horário que cada um for assistir, então já deixo aqui minha saudação a todos. Bem, professora, a gente queria saber quando a senhora se identificou como uma mulher negra. Bom, assim, antes disso, eu tenho, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já tenho 20 anos de sala de aula. Porque eu já tenho quase 45 anos. Então, eu já entrei até um pouco depois, né, do que muitas colegas entraram na educação. E eu sentia, desde sempre, que me faltava algo. Os únicos lugares que eu acessava era a escola, a minha comunidade, a minha igreja. Mas eu tinha uma inquietude. Sempre me faltou algo, mas eu não sabia o que era. E eu só descobri que eu estava ali sobre a égide do racismo estrutural depois que eu me tornei professora, depois que eu fui para a faculdade. Foi aí que eu entendi por que eu me sentia sempre fora desse lugar que eu sempre achava que tudo era muito pequeno para mim. Então, e aí eu comecei a trabalhar, sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de leitura. E o que é que acontece? Um ano depois de começar a trabalhar, meu filho já tinha o quê? 2 anos. E aí depois ele vai para a escola e foi ali que eu comecei a perceber que alguma coisa não estava certo por conta justamente de como meu filho era tratado na escola. Então foi um menino que foi direto para a escola particular e a escola particular tinha ele era o único menino negro retinto da sala e sempre tinha muitas questões, ele sempre era o último. Ele sempre ficava com papéis estranhos na escola, que eu não concordava muito, mas que eu via que era o lugar onde eu sempre estive dentro da escola. Mas a minha mãe, que não tinha esse, eu vou chamar de conhecimento, ela tinha muito amor por mim, mas ela não compreendia que tudo que eu vivia na escola eu estava ali sendo racializada de uma certa forma. E quando eu percebo que meu filho era o último, que meu filho não tinha um par para dançar na quadrilha, era um problema, só meninas que os professores escolhiam, muitas vezes as próprias professoras estavam ali com ele. Então eu comecei a compreender que o problema que meu filho estava vivendo era o que eu passei a minha vida toda vivendo. Aí eu dei um basta, foi quando eu comecei a estudar, foi quando eu comecei, nessa época, uns 2 ou 3 anos depois eu fui para a faculdade e aí eu comecei a me descobrir. Então eu descobri que fizeram isso comigo a vida toda e quando tentaram fazer com meu filho eu disse não, basta. Então eu me descobri mulher negra a partir de um suposto sofrimento que o meu filho passava. Não era ninguém batia, ninguém xingava, até porque ninguém era doido. Mas ele sempre estava muito negligenciado nas ações que a própria escola promovia. Então eu me descobri aí, foi aí que eu comecei a me fortalecer na questão antirracista e é o que eu tenho feito até hoje. Sei que faço muito pouco ainda,
sei que tenho muita coisa para fazer, mas foi aí. Foi sendo mãe que eu me descobri uma mulher negra. E partindo disso, qual a importância de debatermos sobre esse assunto? Olha, eu hoje tenho dito, onde eu tenho ido, que racismo hoje não é só uma questão de identidade, de etnia, de raça, porque isso tudo é muito midiático. A gente tem hoje pessoas ganhando dinheiro porque sofreram racismo e deve ser assim mesmo. Tem pessoas perdendo dinheiro porque foram racistas e tem que ser assim, as leis têm que ser cumpridas. Mas eu tenho dito que o racismo hoje ele já ultrapassa essas barreiras e ele já está como um problema de saúde pública. Quantas e quantas pessoas perdem a sua vida apenas por ser negro? Outro dia eu estava em um determinado espaço conversando com uma determinada pessoa e aí a gente trouxe a questão ela trouxe, né, a questão da população carcerária. Na Bahia nós temos uma população carcerária de 80, eu não sei, na casa de 80, não sei se 82 ou 88% de homens negros dentro da população carcerária. Aí ela diz, mas é porque o estado da Bahia é um dos estados que tem uma grande quantidade de pessoas negras e etc. Aquele contexto que ele já sabe, né? O racista sabe essas coisas na ponta da língua. Eu disse, tudo bem. Eu estaria satisfeita se esses 88% de pessoas estivessem nesses lugares, se a mesma proporção estivesse nos espaços de poder do nosso estado. Mas não, os espaços de poder, eles são ainda hoje ocupados por homens, principalmente por homens brancos. E então não é proporcional. Se o estado é um estado com essa e de fato com essa grande quantidade, com essa população negra de forma majoritária, essa população negra, ela tinha que estar representada em todos os espaços, mas não, a gente não vê essa representatividade, a gente vê na representatividade nos espaços de segregação, como alguns estudiosos já chamam os presídios como as novas senzalas. Que assim, na cultura na escola mesmo, a gente não aprende tanto sobre a cultura dos nossos antepassados, assim, sobre como eles viviam as coisas, pra gente poder se acostumar, a gente poder aprender. Nos conhecer. Nos conhecer. Quando a gente se identifica, a gente abre os olhos para várias coisas na sociedade, a gente começa a perceber coisas. Algo não tá certo ali, a gente tem que lutar contra isso. Fora que sempre é colocado esse tema, né, da escravidão. Claro, é essencial que a gente saiba sobre isso, que a gente estude, até porque, né, o período escravocrata dividiu, né, nossa história. Mas a gente é muito além disso, a gente é muito além desse episódio que aconteceu. Então a gente não sabe sobre como que as mulheres cuidavam dos seus cabelos antes. A gente não sabe. A gente não sabe como que elas se vestiam, como elas expressavam sua religiosidade. Tudo que a gente sabe é baseado nesse período escravocrata. A gente vai muito além disso. Então, quando eu escuto falar sobre pessoas negras, eu falo, nossa, eu sou isso aí. E eu posso ser também. Posso me empoderar sobre isso. Mas a gente não tem. Então, quando não se é debatido sobre esse tema, a gente não conhece. Quando não conhece, a gente é colocado nessas caixinhas de que, você tem que ser isso, você tem que fazer, sei lá, só o ensino médio, tem que trabalhar numa profissão restrita de, sei lá, um salário mínimo só, e você, por ser negra, só vai ser isso. E a gente é muito além. E a história diz que é a questão da Baía de Todos os Santos, onde essas embarcações aportavam. E o que se sabe é que tudo que se tinha escrito dos povos que vieram de África eram escritos por povos que não vieram de África. Então, obviamente, eles tinham noção, eles sabiam, embora era chancelado por vários setores da sociedade, mas escravizar um outro ser não era algo que era até visto com bons olhos, mas não era algo bom.
Então, até porque, por que eu posso dizer isso enquanto estudante de história? Estudante, porque história a gente nunca vai saber nada, viu, gente? É estudar a vida toda. Por que essas certidões todas, esses documentos todos praticamente desapareceram? Tem um livro que eu gosto muito, eu não consigo me lembrar qual o autor desse livro, mas ele começa com uma ideia muito interessante, que ele fala, olha, querido leitor, se quando você estiver lendo esse material e esses dados já não forem mais atualizados, me desculpe, é que por vezes os porões das fazendas, eles se abrem e novas informações sobre novos contextos referente à escravização de povos de África, e os materiais ficam defasados de um tempo para outro. Aí ele traz isso, então ele diz o seguinte, então a informação que eu tenho hoje de navios negreiros, ela pode ser, vieram tantos navios, pode ser que amanhã alguém ache, encontre nesses porões, nesses lugares aí, mundo afora, dizendo não foi 50 mil não, foi 200 mil, uma hipótese. Então, a gente não sabe da nossa história, a escola, ela não foi programada a princípio para que ninguém soubesse dessa história, até porque ninguém queria essa história. Hoje, com os esforços de muita gente, ainda consegue aparecer uma Manuela e outras tantas Manuelas que tem pelas escolas do Brasil afora, do mundo afora, até porque a questão da escravização de povos de África não foi apenas um contexto de América, mas houve escravização por muitos lugares do mundo. Então hoje a gente consegue dizer, olha, não é só isso não, e aí é como Marília traz, eu não sou só o que me disseram, ajudou a construir o Brasil, carregou pedra nas costas, é uma história tão mal contada, e a gente sabe que as civilizações que o eurocentrismo traz a ideia de Europa, de velho mundo, de Europa, mas a gente já sabe hoje que Kemet antigo veio muito antes de tudo isso. A primeira universidade estava em Kemet. Era Kemet. Então, os conhecimentos vêm de África. Apagaram, só que eu acho que eles apagaram com uma borracha, graças a Deus, né? Não foi uma borracha definitiva, não, porque alguém olhou e disse, aqui tem coisa. Foi um corretivo que Foi passou. um corretivo, só que um corretivo certamente não tão bom. E aí, a cada dia, a gente vai descobrindo que nós não somos descendentes. Macota Valdina traz essa ideia, nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de reis e rainhas. Mas na África já havia escravidão, por isso, sim, havia escravidão, mas não era esse modelo de escravidão que foi implantado no Brasil. E a Europa também tinha um modelo de escravização de pessoas, mas esse modelo que nós temos aqui nas Américas foi o mais perverso de todos. E o pior é a quantidade, o tempo que isso demora. Foram 388 anos, fora o que a gente vive de lá até aqui. Bem, eu queria perguntar para a senhora o que a senhora acha da apresentação de identidade nas escolas mesmo, infantil, criança bem pequena, aprender sobre esses assuntos, sobre essas coisas. O que a senhora pensa? Olha, tem um pensador chamado Isaac Zerbo. Não tem livro dele ainda no Brasil traduzido, infelizmente. Tem algumas pessoas que conseguem falar francês, eu acho que Zerbo é francês. E elas traduzem isso e a gente vai consumindo essas informações. E ele trata muito de educação antirracista infantil. Aí a gente está lá na frente, aí eu volto e digo, olha, toda pessoa, não é para me justificar, não, é só porque tem que ser dessa forma. Nenhuma pessoa branca viva hoje, que está vivendo hoje,
ela é responsável pelo processo de escravização dos povos de África. Nenhuma. Até porque, em tese, não há mais nenhuma fazenda. A gente está vendo aí os trabalhos análogos à escravidão e etc., mas eu estou falando a moldes 1532. Então, nenhuma pessoa branca hoje, ela é responsável pela escravização de povos vindos de África. Mas todas são privilegiadas por isso. Educação infantil e ações antirracistas. Por que eu falei dessas questões das pessoas brancas e vivas hoje? Porque você tem uma sala de aula lá de crianças com 3 anos, já que hoje, cada vez mais, as crianças são incorporadas às escolas mais cedo. Você tem uma sala e você tem uma sala de crianças brancas e crianças negras. Essa criança branca, ela não é racista, porque nenhuma criança é racista. Nenhuma criança é. Como é que uma pessoa de 3 anos vai ser racista? Ela pode viver num lar tóxico, que nós antirracistas chamamos de lar tóxico. O pai, ele é um racista, ele é um adulto, ele é racista. A mãe ou as pessoas que vivem ali. Então, e ainda transbordando a família de pai e mãe, e a gente sabe que as famílias hoje podem ser constituídas de acordo com seus entes desejarem, né? E falei pai e mãe aqui, mas se amplia. Então, se a mãe é racista, ou se a mãe apresenta, se o pai, se a madrasta, se o padrasto, se a pessoa que cuida da educação ela vai ser. E quando essa criança chega na segunda agência formadora, que é a primeira agência formadora de cidadão, ela precisa ser a família. Aí vem aquela velha história, quem educa na escola, quem educa é a família. Então a primeira agência formadora de um cidadão, ela precisa ser a família. Não é opcional não, tem que ser. Ocorre ainda? Não ocorre. Sempre ocorreu? Não. A gente tinha uma situação um pouco mais tranquila, mas a gente também não vai falar sobre isso, porque eu não tenho como falar de passado vivendo no presente. A gente tira as coisas boas, mas antes também tínhamos coisas terríveis. E não é sobre isso. Então, é necessário. O que é necessário? Primeiro, que a escola tenha uma política, o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, que contemple essa questão de antirracismo. Não adianta não ser racista, não sou racista. Sim, mas não é só sobre não ser racista, é ser antirracista, que vai para além daquilo ali. A escola precisa ter isso como missão, tem que estar pregado na parede, nós somos antirracistas. Pronto, a escola se for um contexto particular, a escola contrata que essas questões de racismo na infância aparecem muito mais nas escolas particulares. Porque tem uma outra missão e não é sobre isso também que a gente está falando. Então, as escolas precisam ter lá explícito, nós somos antirracistas. Porque o racista, ele tem muito medo do antirracista, do antirracismo. Eles já ficam assim, eles querem achar uma brecha. Mas se você é antirracista, não. Porque o que é antirracista o crime está ocorrendo com alguém lá. Por exemplo, o Vini Júnior na Espanha. Quando o Vini Júnior sofre racismo lá, eu sofro aqui. Porque racismo, ele é como o próprio... Que assim, racismo não vem de raça, porque não existe raças. Mas é o nome que ficou e a gente utiliza. Então, por Vini Júnior, ele é agredido lá na Espanha por conta da cor da pele. A cor da pele dele é a minha. Então, eu, na minha rede social, eu tenho que ser antirracista. Eu repudio a torcida tal que fez tal agressão com tal pessoa. É a minha parte, é ser antirracista. Não é dizer assim, mas ele está tão longe, foi com ele, não foi comigo. É com qualquer pessoa negra. Isso é ser antirracista. Então, voltando ainda para essa questão, porque é uma questão extremamente delicada. É necessário que as escolas tenham essa condição de formar seu corpo docente, sua equipe toda, não só a equipe pedagógica, mas a equipe toda da escola, ela necessita ter a mesma formação. Porque
o racismo ele vai ocorrer porque estamos em uma estrutura racista. Tem pessoas que ainda dizem assim, não, eu nunca sofri racismo. Então eu entendo assim, a pessoa tá ali, ó, ela vai passar na sociedade, ela sai de casa para ir no mercado, aí a estrutura racista, que vem aí o racismo estrutural, ela se abre para a pessoa não sofrer racismo. Aí quando ela chega, ela volta, aí a sociedade começa a ser racista de novo. Então existe o racismo estrutural, que independente de onde você vá, o lugar que for racista e estrutural, você vai estar. Porque você vai ser... É aquela velha história que parece brincadeira, mas não é assim. Você chega num lugar, você vai ser seguido. Você chega num lugar, alguém vai dizer que você não tem condições de comprar aquilo. Você chega num outro lugar, alguém... Você sente o racismo saindo pelos poros da pessoa. Talvez não verbalize, mas ele está ali. Quando te olha assim, quando atende alguém primeiro e te deixa depois. Isso tudo são mecanismos que o racismo ele apresenta. Então, é sim muito importante que as crianças sejam ensinadas a serem antirracistas e também ensinar as crianças a defenderem-se do racismo. Então, conversar. Olha, aconteceu o que hoje? Pai chegou, filho de 3 anos chegou em casa. Ô, minha mãe, e aí, como foi seu dia? Porque a gente tem... Eu ouço hoje aqui, numa pequena cidade do interior da Bahia, do Nordeste, um recôncavo, esse recorte. Eu escuto gente dizer, nossa, mas é cabelo desse, cabelo daquele. Eu escuto, imagine, isso, e nós não temos a população mais branca do mundo nessa cidade. Sim. Até porque somos nordestinos, e aqui, de fato, a gente... E do recôncavo, né, que tem aqui essa questão. Então, aqui existem pessoas brancas, existem, mas uma grande maioria nem seria identificado como branca em outros países. Enquanto informações, não é possível que nesse contexto todo de tantos anos de escravização não ficou claro que mulheres, que é o recorte que a gente faz agora, tinham um momento. Então, como esses cabelos não eram raspados, porque pelo menos a gente não vê esses cabelos raspados, como essas peles, como esses corpos eram tratados por elas mesmas. A gente tem a ideia, não, os escravizados, os menos informados ainda utilizam o termo escravo, faziam chá disso, chá daquilo, mas não era só isso. É muita informação e é como você disse, a cada momento a gente vai descobrindo que negligenciaram, negaram toda a nossa história. O que é que a gente pode fazer daqui, doravante? Buscar essas informações, onde não sabemos, mas a gente vai buscar. Qual a importância de se reconhecer étnico-racialmente? Olha, é assim, a importância é que afasta a racista, sabe? Afasta. Eu posso dizer para vocês que eu tenho sofrido cada dia menos agressões racistas escancaradas, cada dia menos. As veladas estão ali, até porque quem tem essas questões vai falar distante. Se fala distante, eu não vejo, eu não tenho como me defender. Mas a importância é afastar racistas. Só que o racista, ele vai para outro. Então ele pode até se afastar de mim, mas ele vai buscar outro ali. E eu acho que é isso, é afastar racista, é dizer assim, você é negra, mas é tão educada. Aí você assim, não, nem quero dizer o que eu penso aqui, porque não vai ficar muito bom, mas aí você diz assim, porque essas duas palavras na mesma sílaba, escolha, ou uma ou outra. Você nem parece, você já fez um teste, um teste DNA, alguma coisa que tem aí que diz
de onde você veio, porque eu tenho certeza que você não é descendente de africano. Você é alta, você é esse, você é... Então, ficam querendo nos descredibilizar o tempo todo. Aí quando você diz assim, não, olha, quando você se diz, olha, eu sou uma mulher preta ou negra, porque preto é muito... é político. E negro é um apelido que nos deram. Mas assim, quando você está empoderada, embora que tem muita gente que nem está gostando mais dessa palavra, quando você está letrada racialmente, esse é o menor dos seus problemas. Ser preto ou ser negro. Eu quero ser respeitada. Se querem me chamar de preto, chamem. Se querem me chamar de negra, chamem. Eu só quero que entre uma palavra e outra tenha todo o respeito que qualquer ser humano mereça. E a partir desses debates, né, que a gente vai ter consciência de, eu me identifico como uma pessoa preta, eu me identifico como uma pessoa branca. E a partir disso a gente vamos analisar eu sofro determinadas coisas por conta da minha pele. Já eu não sofro. Então, por eu não sofrer, eu também tenho que lutar pelas que sofrem. Isso é ser antirracista. Exato. Então, quando existe, né, esse debate, quando vai para a escola essa matéria, né, quando vai esse tema sobre identidade étnico-racial, é justamente para isso, para a gente se entender como somos e apoiar as causas, né, que a gente dá como menos favorecidas, as minorias, porque muitos tentam colocar a luta, né, das pessoas pretas como querem ficar maiores, superiores às pessoas brancas, sendo que não é nada disso. Não. O que nós tentamos fazer tá bem abaixo de uma reparação histórica, ainda falta muito para isso, né? Mas é justamente isso, a gente quer tentar chegar no local de privilégio que os brancos já têm. Exatamente. E para isso... Sejamos tratados minimamente iguais. Exato. No mínimo, que nós sejamos tratados iguais, no mínimo. Daí para frente, é por isso, Marília, que há as cotas, que uma gama de pessoas sem saber nada, ou sequer ter pego um material, diz assim, vou ler aqui dois capítulos disso aqui sobre as cotas. As cotas é uma reparação. É uma reparação. E as cotas não são eternas. Reparação é justamente isso. Então, se eu quebro a perna, que Deus me livre disso, eu vou esperar minha perna ficar boa, sem uma reparação de um gesso. O gesso é para ajudar aquela recuperação. Então, o gesso não vai ser eterno. Eu não vou ficar de gesso a vida toda. Eu vou usar o gesso até o período que o médico achar conveniente. E eu não sei se conveniente é bem a palavra para as cotas, porque isso é um assunto muito grande. E essas ações de reparação, elas são extremamente importantes. Assim como, e a gente não sei se a gente vai discutir isso, mas acredito que não, mas vale a pena também estudar a questão do bendito racismo reverso. E eu vejo sempre isso, professora, se eu chamar meu colega de tal palavra, é racismo. Mas se ele me chamar de branco desse, pode? Não, não pode, gente. Eu não posso xingar uma pessoa branca de nome nenhum, porque eu não posso xingar ninguém. Agora, se eu emitir um xingamento em relação à pessoa branca, eu estou cometendo crime, é uma agressão verbal. Agora, se essa pessoa branca me chamar de algo que refira-se exatamente ao tom da minha pele, isso é racismo, porque vai para a cor da pele. Eu minha escola, a gente vê ali tantas e tantas situações. Você está ali com crianças, jovens, adolescentes, etc., ali naquele embate eterno da escola. Quando esvazia esses debates, aí fala, mas seu cabelo desse. Não, tô aí. Aí começa o racismo. Por quê? Porque ele perde ali a força das palavras que ele tem usado, não está dando muito resultado, então ele começa a agredir pela cor da pele. Então, é muito importante que essas ações sejam feitas. É muito importante que as escolas, os professores, os alunos, toda a equipe da escola, é importante que o posto de saúde reconheça isso. É importante que o nosso espaço de manifestação da nossa fé, seja ele qual for, que ele reconheça isso. É importante que a minha comunidade reconheça isso. É importante porque a gente vai
numa cidade pequena, a gente sabe onde está o centro e onde está a periferia, que é muito, muito visível esses dois lugares, esses dois espaços. E a gente não vai ter a polícia agindo da mesma forma nesses dois espaços. Então, lá na minha comunidade, eu tenho que saber que lá as abordagens serão diferentes. E não é eu que estou dizendo, são índices, é a vida que está mostrando aí. Se a gente quiser ver, é só abrir ali qualquer página na internet que a gente vai ver essas abordagens. A gente está vendo aí esse último caso hoje, não sei se hoje, mas eu vi hoje o bendito caso do motorista do Porsche, que a policial ou alguém pergunta, como foi? Foi assim, 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 a vítima já morta lá na frente dele, e ele diz, não, eu vou para... A mãe diz, eu posso levar para o hospital? Pode. Agora experimenta a periferia. Fazer algo. Primeiro, vou dizer que o carro não é teu, mesmo sendo. Segundo, vai dizer que tua carteira está vencida. Aí já te faz passar por várias situações. Então, a gente precisa estar empoderado, estar conhecendo o racismo nas suas diversas formas, nos seus diversos locais. Então, na escola, em casa, como diz a outra música, em casa, na rua, na fazenda, numa casinha de sapé. Todo lugar tem que ter, é necessário que haja, com certeza, ações para inibir o racismo e os racistas. Bom, galera. Eu ia tentar perguntar para a senhora sobre... A gente aprendeu sobre nossos povos originários que a gente vive no Brasil. Aí, assim, nas escolas não fala tanto assim sobre nossos povos originários. Os povos originários são os povos indígenas, Isso. né? Os povos originários, eu também não estou no lugar de fala deles. Inclusive, aqui onde nós estamos no início dessa semana. Foi no início, meu Deus? Foi. Nós tivemos a presença aí de alguns integrantes de uma aldeia que está aqui perto, aqui na cidade de vocês mesmo, né? Onde o colégio de vocês está localizado. E foi a primeira vez que eu estive próximo de uma pessoa indígena. Eu achei tão interessante que eu fui lá fazer uma fala, mas eu praticamente fiquei assim, boquiaberta, porque dali saiu tanta coisa, e de tudo que eu tinha lido, de tudo que me ensinaram, principalmente de tudo que me ensinaram, eu falei, gente, não é nada disso. Como a gente precisa sair dessa caverna, sabe? Tem lá o mito da caverna, que eu acho que vocês vão chegar nele. Sair dessa caverna, ver adiante, ver além desse muro. E os povos originários, eles têm uma história, eu não vou dizer que é igual, não, dos povos vindos de África, não, porque é tudo muito complexo. Mas é uma história de muita dor, sabe? É uma história de dizimação mesmo. Não puderam... Existem muitas coisas em relação a isso. Não quiseram escravizar. Por que os povos de África não fizeram como os indígenas fizeram e não se deixaram escravizar? Não é sobre isso. A gente hoje já sabe que esse mito já nem existe mais. Mas, assim, não os escravizaram completamente, mas dizimaram esse povo, sabe? Você acha uma aldeia aqui, outra aldeia ali, um povo que se identifica aqui, o povo que se identifica ali, mas é como se é um quebra-cabeça de 1000 peças que só tivesse 3. Então, os povos originários estão aí nesse contexto de dizimação, sabe? Esse apagamento, eu acredito que foi mais cruel, porque já estavam aqui. Eu não vou dizer que foi não mais cruel em relação aos povos vindos de África, porque, como eu disse, cada um teve uma trajetória terrível por um continente que se disse o que tinha, o que sabia, o que podia, o que estava chancelado. Nós podemos fazer, e hoje a gente tem aí esse contexto todo de escravização, de racismo, de negligência. Mas a gente já está resistindo, a gente vai chegar lá. E eu acredito que, os povos indígenas talvez tenham sofrido
não sei nem como eu posso falar sobre isso, não os que eles sofreram mais. Mas quando a gente está na escola, a gente já começa aprendendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, já começa apagando que eles já estavam aqui. Então, tudo que a gente sabe sobre esses povos, que agora que a gente vem falar sobre que são povos indígenas e não índios, né, como a gente aprendeu a falar, é muito recente. Sim. Então, eles estão ainda caminhando sobre isso e ainda há muito preconceito sobre estudar sobre eles, Sim. dar voz a eles também. E assim, quando uma pessoa fala, eu sou descendente indígena, existe ainda muito essa piada de fazer tracejos, né, que eles fazem, sendo que eles não fazem isso. É uma reprodução muito cruel com eles, Sim. né? Tanto que a gente tem uma imagem deles, quando a gente vai realmente conhecer quem são esses povos? Pois é. E a gente, justamente, no final é tudo sobre isso, né? Sobre etnia, sobre a raça, de que a gente precisa conhecer. E não só se limitar ao nosso. Sim, e tem eu nessa semana, para fazer algumas atividades na escola, eu estava pesquisando e aí falei, não, vou aprender aqui, pelo menos uma saudação de um povo indígena. Então, eu ainda coloquei isso no meu texto. Falei, se eu não posso aprender um diálogo em inglês numa tarde, se eu não posso aprender um diálogo em francês numa tarde, por que eu poderia aprender um diálogo em tupi-guarani ou em qualquer outra língua indígena em uma tarde? Isso é eu aqui nesse lugar de subestimada, de rotulada, de negligenciada, de silenciada, então eu também queria fazer isso com os povos originários. Aí quando eu percebi que eu poderia passar ali a tarde como eu passei, tentando aprender, eu não ia conseguir. Então eles não são qualquer coisa. E quando tu diz assim, menina, que na escola tu aprendeu que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e você já está, como você mesmo disse, né? O tipo de serviço que eu tenho, você nem tem de idade. Imagine na época que me ensinaram. E outra coisa sobre os povos originários. Aí eu tentando aprender algumas coisas, naquela ideia de estar ali perto dos povos originários e fazer bonito, né? Aí eu vou fazer pinturas. Aí eu comecei a pesquisar. Às vezes, as escolas pegavam as nossas caras das crianças. Hoje, até um pouco menos. Eu vi escola fazendo. A gente ainda vê, mas eu tenho um pouco menos. Tem traços que significam a morte. Tem traços que a gente faz assim no rosto de uma criança, que em algumas tribos, significa o velório, o enterro de alguém. Então você não sabe nem o que você está fazendo. Aí você pinta os braços com alguns traços que nenhuma tribo identifica. Aí você pinta um braço com listras horizontais, outros com listras verticais, e que aquilo para os povos indígenas não tem sentido nenhum. Então é conhecer. E eu acho que nós precisamos parar, continuar estudando, continuar reconhecendo e sim dando essa vez e voz. Então, no meu lugar de fala, enquanto professora, aqui a gente não tem uma representatividade indígena assim explícita, nós não temos, pelo menos eu não vejo, mas assim, dizem que todos nós somos, mas eu também não gosto muito dessa generalização. Aqui nós não temos, mas se em algum momento aparecer um aluno assim, eu pretendo focar ali no que ele gostaria e etc., como eu faço hoje com meus alunos, que são meninos negros, principalmente os negros retintos, que são aqueles que a sociedade é cruel mesmo, e dá esse lugar. Dá. E vocês, enquanto estudantes, também têm um lugar de fala, também tem o mundo da pesquisa, também podem dar essa cara nova, expressar sempre. Leiam material, gente, hoje é o que não falta. A gente tem muitas, se não deixar os materiais, os novos estão aí escrevendo. Se não temos uma história lá de 1500, temos a história de 2024. E é essa que a gente vai fazer. Não, eu só quero que a senhora deixe uma mensagem, né, para quem está nos assistindo, sobre justamente esse assunto,
né, o que a senhora passa aí para as outras pessoas, o que a senhora espera também da nossa geração, já que já temos, como a senhora acabou de dizer, né, como se apagaram o que eles fizeram antes de nós agora escrevemos, nós agora falamos. Então, a senhora, eu percebi que trouxe várias recomendações, fique à vontade aí. Olha, primeira coisa, tem um filme que ele fala assim, eu gosto muito de filme para pegar algumas coisas, algumas frases. Ele diz, olha, ninguém pode aprender a correr sem aprender a andar. Primeira coisa, Estatuto de Igualdade Racial, esse é o mais antigo, esse é o atualizado. O Estatuto de Igualdade Racial, ele é leitura obrigatória para qualquer pessoa. Ler o Estatuto de Igualdade Racial. Lélia Gonzalez é uma leitura um pouco mais política, mas nós somos seres políticos e nós precisamos de ler. Essa mulher fala muito de muita coisa, Lélia Gonzalez. Djamila Ribeiro é uma cientista política atual, que tem aí muitas obras, algumas obras muito boas. Eu gosto muito desse pequeno manual antirracista. Ele consegue ensinar a vítima e também, se o agressor quiser, ele pode aprender. Então tem muitas coisas que a gente ouve aí em sociedade afora, que Djamila traz a real essência daquilo que a gente ouve e nem dá muita. Tem esse aqui, o da Bárbara Carini, eu gosto muito dela, é a intelectual diferentona, tá super no auge aí. Na Flipo, a intelectual diferente veio, eu fiz questão de estar lá. Deixa eu ver se foi esse livro. Ó, ela ainda autografou o livro, porque eu sou dessas, sabe? E eu tenho muito amor pelo que tem nesse livro, que é Como Ser um Educador Antirracista, porque não dá mais para fingir que não existe. As escolas, esses livros que tem esse selo do FNDE, são livros da escola. Esse é da escola onde eu trabalho, do Convijol. Está emprestado na minha mão. O nome do livro é Quilombos. Esse autor aqui é um autor que apareceu assim meio que por acaso na minha vida. Eu vi esse livro na televisão, no curso. Fazendo curso, eu vi a professora com esse livro. Eu disse, eu já vi esse livro antes. Aí eu falei, fui lá no Mercado Livre, né? A gente vai lá, sem propaganda. Fui lá, tinha lá o livro, mas eu disse, eu já vi. Quando eu cheguei na biblioteca da escola, o livro estava lá. Esse livro também é do Convijol, que eu tenho muito cuidado. Eu vou devolver, viu, gente? Eu uso, eu faço pesquisa, mas eu uso. E esse aqui, Relações Étnico-Raciais e Educação no Brasil. Aqui eu sofri com essa obra. Eu sofri, porque, dentre outras coisas, os autores, né? São 3 autores. Ele fala que teve que fazer escolas para os filhos dos escravizados. Era obrigatório. Só que a escola, e aí a gente volta para a primeira pergunta. Só que a escola, nesse período aqui, ela dizia, sabe o quê? Olha, você está aqui porque senhor fulano de tal quer você aqui. O que você vai fazer com o conhecimento? Se seu pai, sua mãe está aí na lavoura, e é seu lugar lá. Então matriculavam-se para registros, que a gente não vê esses registros. 200 crianças em uma determinada, chamam de fazenda, eu chamo de uma coisa muito pior. Ali não era uma fazenda, aquilo ali era um sumidouro de pessoas. E não formava nenhuma. Mas as escolas, para os filhos dos chamados senhores, que para mim eles não são senhores, eles são qualquer coisa da escória, da escória mesmo da sociedade, eles se formavam e se tornavam senhores escravocratas. Salvavam-se alguns, né? Porque eu também não vou passar aqui esse tempo todo e não falar de Castro Alves, que também teve uma família escravocrata. E, no entanto, desponta aí no mundo, como até hoje é um imortal das obras ele nem tem, acho que nem se falava em antirracista, né? Mas ele era o abolicionista, que nome lindo, só perde para o antirracista. Então, a recomendação que eu faço, sem indicar uma obra específica, exceto o Estatuto da Igualdade Racial, que eu acho que tem que ser lido por todo mundo. Tinha que ser a matéria tinha que começar lá. Olha, seção número 1, artigo 23,
direito à educação. A educação de uma pessoa preta ela é igual a de uma pessoa branca, segundo o Estatuto de Igualdade Racial. Está na Constituição, se é lei tem que ser cumprida. Tem questões aqui no Estatuto da Igualdade Racial, do posto de saúde, que se forem colocar em prática, tem que fazer tudo novo. Então, a minha fala para fechar esse momento meu aqui é: leiam, estudem e tornem-se pessoas antirracistas. Foi muito bom esse momento aqui com a senhora, professora. Aprendi bastante. Obrigada. A senhora é ótima. Você também. Então, né, nós agradecemos tanto a senhora, né, por ter tirado um tempinho para conversar conosco sobre esse tema. Nós pensamos logo na senhora, nós temos muito carinho pela senhora. Que bom. Foi um prazer passar, né, 2 anos sendo orientados, né, pela Obrigada, senhora. E também queremos agradecer, né, a biblioteca, a professora Isabel, que permitiu, né, que fazêssemos esse trabalho aqui e ajudou muito, né? É um espaço que eu e Guilherme gostamos muito de, como é que fala? De visitar. E quando falamos em gravar esse podcast, pensamos logo aqui.